Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Muito prazer em recebê-los aqui nessa manhã do dia 22 de fevereiro de 2024. E nesta manhã nós iremos realizar um seminário referente aos 2 anos do conflito russo-ucraniano, ou conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Há 2 anos atrás, no dia 24 de fevereiro de 2022, iniciou-se aquilo que Vladimir Putin denominou de uma operação especial militar russa, e desde então, inúmeros fatos, acontecimentos, episódios transcorreram até os dias atuais. Então, é com muito prazer que nessa manhã o Observatório Militar da Praia Vermelha vai realizar um seminário referente aos 2 anos desse conflito que tanto instiga pesquisadores civis e militares do Brasil e fora do Brasil. Nesta manhã, nós iremos contar com a colaboração do Coronel Morgado e do professor Sandro Teixeira. Ambos realizarão uma apresentação, ok? E após a apresentação, nós realizaremos um seminário. E após o seminário, após o intervalo, desculpe, nós iremos abrir espaço para perguntas e debates. Esclareço que, desde já, a partir do momento que o Coronel Morgado realizar a sua apresentação, o chat vai estar aberto para a realização de perguntas. Como que vai acontecer a fase dos debates? Vocês podem escrever as perguntas que acharem necessário. E na fase dos debates, após a apresentação do professor Sandro, eu vou realizar as perguntas. O Coronel Morgado e o professor Sandro estarão aqui para poder responder aquilo que for devido. Ok? Então, em 1 minuto, nós iremos dar início à apresentação do Coronel Morgado. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no Observatório da Praia Vermelha para a gente tratar de assuntos de interesse, né, de pesquisadores com relação a assuntos que nos fazem estudar, né, assuntos relativos ao conflito armado da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Há 2 anos atrás nós tivemos o início da invasão, né, do território ucraniano pelas Forças Armadas Russas, né, e vamos procurar aqui falar alguma coisa que a gente selecionou que acha que é importante destacar. Se funcionar o passador de slide, vai agora sim. Tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de destacar é o seguinte: a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente for fazer qualquer análise. Por quê? Porque nós estaremos olhando um conflito que envolve 2 países que têm suas doutrinas, né? Que têm as suas características, as suas idiosincrasias, e às vezes comparamos com a nossa doutrina. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande e não querer encaixar uma bola dentro de um quadrado. Ou seja, não querer encaixar que a doutrina brasileira encaixe dentro da doutrina russa ou ucraniana. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar com relação a esse conflito. Outra coisa que eu queria destacar é que nós vamos falar alguma coisa de ambiente operacional, e eu queria lembrar que quando a gente fala em ambiente operacional, seguindo aqui os conceitos que a gente utiliza na nossa doutrina, ele é dividido em 3 dimensões: a dimensão física, a dimensão humana e a dimensão informacional. E também ele tem os domínios: o domínio terrestre, aéreo, espacial, o domínio naval, domínio cibernético, entre tantos outros aí. E a gente vai falar alguma coisa, às vezes, em dimensão e às vezes em domínio. Tá? E lembrando sempre que a gente se utiliza da dimensão informacional para influenciar a dimensão humana, para que essa atue na dimensão física. E com relação aos domínios, nós lembramos que podemos sobrepor esses domínios. Então, por exemplo, quando a gente sobrepõe o domínio terrestre, o domínio naval, o domínio aéreo, o domínio espacial, a sobreposição completa deles gera a dimensão física. Mas eles também podem ter somente pontos de contato. Um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, quando houve aquele ataque àquela usina de enriquecimento de urânio do Irã, né, através de um ataque cibernético. Então, você tem um ponto de contato entre um domínio terrestre e o domínio cibernético. Tá? É só porque a gente vai falar alguma coisinha mais à frente sobre isso aí. Outra coisa que nós também vamos falar sobre os níveis de decisão. Então, nós temos o nível político, estratégico, operacional e tático.
A minha apresentação vai estar focada basicamente no nível operacional. Vou entrar um pouquinho no tático, mas basicamente no nível operacional. Depois o professor Sandro vai falar do nível estratégico e do nível político, mas mais do estratégico. Mas a minha está baseada no nível operacional. E o que que é o nível operacional, né? A guerra ela é travada em todos os níveis. A guerra que a gente vê, que a gente está vendo ser travada, é a guerra principalmente no nível tático, onde o combate existe, então onde as batalhas existem. O nível operacional é responsável pela campanha como um todo, né, pelo desenvolvimento da campanha, pelo planejamento da campanha, todas as fases dessa campanha. Mas a guerra ela é ganha principalmente no nível político estratégico, né? Então o nível político é decidir o que fazer, o estratégico como, e aí o nível operacional ele planeja a campanha como um todo, tá certo? Eu posso ter um excelente desempenho no nível tático, no nível operacional, porém perder a guerra. Exemplo que eu gosto de dar é a Guerra do Vietnã, né? O exército americano foi muito bem no nível tático, no nível operacional, porém a guerra foi perdida no nível estratégico. E de outra forma, pode-se perder a guerra no nível tático, no nível operacional, mas se ganhar no nível estratégico. O exemplo que a gente pode dar é o Egito na Guerra do Yom Kippur, onde ele estabeleceu como seu principal objetivo de guerra era a reconquista do Sinai, e ele perdeu as batalhas, porém, ao final do conflito, ele recuperou o Sinai. Então, ele ganhou a guerra. Então, por isso que eu gosto de destacar que o nível estratégico é o principal ali. O nível operacional tático, ele faz aquilo que o nível estratégico orienta. E a gente vai ver um pouquinho agora da manobra operacional, ou seja, da campanha, né? E aí a gente, quando fala no nível operacional, a gente fala em fases da guerra, né? O nível operacional é responsável por fasear a guerra, os diversos fases que a guerra, que a campanha vai acontecer durante o conflito. E vendo agora eu entrando mais especificamente no conflito da Rússia e da Ucrânia, eu dividi esse conflito atualmente em 9 fases, né? Uma primeira fase que a gente tem ali até novembro de 21, mais ou menos, que a gente pode chamar da fase de planejamento, onde o ambiente operacional começa a ser moldado, você começa por exemplo, a preparar posições defensivas, muita disputa no domínio cibernético, na dimensão informacional. Temos ali até novembro de 21. A partir de novembro de 21 até fevereiro de 22, nós começamos a ver uma concentração estratégica, né? Já o deslocamento de tropas saindo da retaguarda, já entrando no teatro de operações, entrando na área de operações, a aproximação dos meios que foram feitas dos dois lados. E aí, no dia 24 de fevereiro, nós temos a invasão, o início da fase da ofensiva russa, que vai até mais ou menos dia 22 de março, quando a gente identifica a máxima penetração russa em território ucraniano, quando ele chega ali perto de Kiev, ali nos arredores de Kiev. A partir do dia 23 de março até mais ou menos dia 9 de abril, nós verificamos um retraimento russo, principalmente lá na parte norte, né, da Ucrânia, ali, norte e nordeste, há um retraimento das forças russas, que vai até mais ou menos agosto. E aí, em agosto, nós temos uma estabilização de frente, né? A partir de agosto até novembro de 22, nós temos uma primeira contraofensiva ou ofensiva ucraniana, né, ocorrendo. Até novembro de 22, encerra em novembro de 22 essa ofensiva e há uma estabilização de frentes que dura até junho, mais ou menos, de 23. E em junho de 23 inicia-se uma nova contraofensiva ucraniana, essa foi até muito, muito explorada pelas mídias, e que durou até mais ou menos o final de novembro, ali de 23, início de dezembro. E hoje nós estamos novamente numa fase de estabilização de frentes, certo? E aí me chama a atenção que nesse período todo de 2 anos de conflito que nós temos, nós só verificamos uma ofensiva russa, que foi a ofensiva inicial que ocorreu lá em fevereiro e março de 22. Então, vamos guardar essa informação que a gente vai procurar utilizá-la melhor mais à frente. Aí eu estou destacando 4 momentos, né,
do conflito. A primeira carta fala, principalmente ali na máxima penetração russa, a gente vê ali no dia 22 de março, a máxima penetração russa. Depois, quando ele há o retraimento russo, ali já em abril de 22. Depois, em agosto de 22. E agora, em fevereiro de 24. E a gente verifica que mudou-se muito pouco a linha de frente, a linha de contato, de agosto de 22 para fevereiro de 18. A gente comparando as duas cartas de agosto de 22 com fevereiro de 24, a gente vê que há pouca modificação. Esse é outro dado que eu peço que guardem para a gente explorar mais à frente. Como eu falei, na manobra operacional, né, o nível operacional, ele tem o seu processo de planejamento. Então, um dos pontos decisivos, ali, um dos pontos cruciais no planejamento da manobra operacional a gente utiliza muitos princípios de guerra. No nível tático, a gente utiliza mais os fundamentos das operações, mas no nível operacional, mais os princípios de guerra. E a gente pode elencar alguns princípios de guerra aqui que foram utilizados, valorizados ou negligenciados por ambos os contendores. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, nas duas contraofensivas ucranianas, ao meu ver, não se valorizou o princípio da massa e do objetivo. Não ficou nítido para mim, né, esses dois princípios de guerra, e eu acho que esses podem ter sido alguns dos fatores que não fizeram que a contraofensiva ucraniana, as duas ali que a gente destacou, alcançasse seus objetivos, tá certo? Mas eu quero destacar principalmente a questão do centro de gravidade. O centro de gravidade ucraniano, olhando a Rússia, olhando para a Ucrânia, né, está no apoio recebido do Ocidente, isso o professor Sandro vai abordar mais à frente, na próxima apresentação. E o que a gente tem visto é que esse apoio ele vem diminuindo agora, né, nesse último ano, ele diminuiu bastante. Isso faz com que as Forças Armadas ucranianas não estejam com poder de combate como estavam no início do conflito. E isso tem prejudicado as operações da Ucrânia. Ou seja, essa guerra, que já se desenrola há 2 anos, já está começando a atingir o centro de gravidade ucraniano. Bem, dito isso, a gente elenca os seguintes, vamos pensar no seguinte, na seguinte questão. Nós temos aí os objetivos políticos de guerra, os objetivos estratégicos militares, os objetivos operacionais e os objetivos táticos. Visto que a Rússia somente realizou uma ofensiva, que foi aquela inicial, visto que o centro de gravidade ucraniano já está começando a demonstrar uma certa fraqueza, né, que é o apoio ocidental, eu acho que a gente já começa a suspeitar, a gente pode suspeitar, né, que talvez os objetivos militares, o objetivo estratégico, principalmente os objetivos militares russos, já podem ter sido alcançados, não o objetivo político de guerra, né, o objetivo operacional. Os objetivos táticos não, porque dependendo do escalão, ele ainda tem vários objetivos táticos a serem alcançados. Mas o objetivo militar russo pode ser que já tenha sido alcançado. É uma questão que eu vou deixar aí para a gente debater mais à frente. Com relação à guerra naval, a gente não viu combate entre duas forças navais. Nós vimos ações no domínio naval, né? Afundamento de navio russo, vimos algumas ações no domínio naval, mas não tivemos efetivamente uma guerra naval entre forças navais, até porque a Ucrânia não tinha essa força naval para ser empregada. Da mesma forma, a guerra aérea, né? Nós também não vimos o combate no domínio aéreo. Vimos ações no domínio aéreo, principalmente da artilharia antiaérea, de drones, mas não vimos esse combate aéreo, né? E isso fez com que, inclusive, a gente não pudesse avaliar o emprego desses caças de quinta geração que a Força Aérea Russa tem. Agora, no domínio terrestre, é onde realmente a gente tem visto o combate, na dimensão física, né? Que a gente mais vê o combate acontecer.
E aí a gente começa a ver que determinados conceitos que se julgavam esquecidos, eles ainda continuam sendo muito importantes no combate, como, por exemplo, a utilização de trincheiras para posições defensivas. Vimos também o emprego de novos materiais de emprego militar, os drones, como é que eles estão sendo empregados, isso vai gerar estudos, vão gerar lições aprendidas a serem utilizadas. O emprego de subunidades anticarros, de meio anticarros, com novas técnicas devido aos novos materiais que também foram empregados, também estão gerando lições aprendidas. Então, teremos muitas lições aprendidas, principalmente em técnicas, táticas e procedimentos, com relação a esse combate no nível tático. Principalmente, eu acredito, na questão da relação do emprego de drones aí, e na sincronização desse emprego com as forças convencionais que nós temos, que são empregadas na dimensão física, mas principalmente no domínio terrestre. E eu quero destacar também aqui uma outra questão, a questão da logística. Nós passamos aí muitos anos sem ter um conflito de alta intensidade, e isso fez com que abandonássemos alguns conceitos logísticos. Algumas dotações orgânicas que a gente previa, começou a se falar muito no suprimento just in time, visto que a gente estava enfrentando somente conflitos de baixa intensidade. E agora o conflito Rússia-Ucrânia está demonstrando que a gente tem que voltar a pensar em termos de mobilização estratégica, de logística estratégica, de suprimento. O Sandro depois vai abordar isso aí também com relação ao consumo de munição, quanto é que era no início da guerra, quanto é que está, a dependência que principalmente a Ucrânia está tendo de suprimento de munição, de artilharia dos países ocidentais. Então, isso talvez seja uma das questões que a gente tenha que discutir com mais carinho, a questão da logística, a questão da reposição de materiais de emprego militares no conflito. Uma outra coisa que eu gosto de destacar é a questão hoje que no Exército Brasileiro, desde o início do ano passado, nós estamos falando muito na questão do conceito operacional do Exército Brasileiro, o COEB 2040. E lá uma das principais ideias é a questão de você sincronizar a manobra física e a manobra informacional. É algo que a gente já fazia no nível tático, Quando a gente vê manobra física, manobra operacional, quando a gente olha no MCOI, principalmente na metodologia do conceito operativo do Exército Brasileiro e na abordagem operativa, a gente vê ali nitidamente a linha de operação na manobra física e a linha de esforço na manobra informacional. Da mesma forma, no nível operacional, algo que a gente já fazia também com o PPC, o Processo de Planejamento Conjunto, e com o desenho operacional. A gente também consegue ver a manobra física na linha de esforço, e a manobra física na linha de operação e a manobra física nas linhas de esforço. Porém, muito importante é nós termos agora também isso no nível estratégico. Uma manobra informacional no nível estratégico, para dar o suporte necessário à manobra física e auxiliar na conquista dos objetivos estratégicos impostos. Isso é um grande ensinamento, isso a gente consegue verificar nos dois contendores, tanto no russo quanto na Ucrânia. Qual a importância que a manobra informacional no nível estratégico tem num conflito como está acontecendo no combate na guerra Rússia e Ucrânia. Já passando minhas considerações finais, o que esperar do conflito, Isso aí vai depender muito, ao meu ver. Hoje nós estamos numa estabilização de frente, muito talvez até por causa da situação do inverno lá que eles estão vendo, e isso faz com que os combates se arrefeçam. Porém, vai depender muito de como o centro de gravidade ucraniano vai responder, ou seja, de como o apoio ocidental vai responder daqui para frente. Nós aí tivemos a eclosão do conflito Israel e Hamas, que de uma certa forma, influenciou no combate Rússia-Ucrânia, influenciando, inclusive, na distribuição de materiais, de recursos para a Ucrânia, isso dividindo esforços. Então, o que esperar para frente? O que esperar vai depender de como vai se manter o centro de gravidade ucraniano, de como esse apoio ocidental vai se manter. A guerra ainda vai se prolongar por algum tempo, eu acredito,
mas como ela vai se desenrolar, se teremos ações dinâmicas ainda, vamos ver. E como a Rússia vai responder a esse, digamos, enfraquecimento do poder militar ucraniano, se ela vai partir para uma nova ofensiva, aí, para consolidar os objetivos alcançados. Esperar para ver. E, por último, eu gosto de lembrar que hoje a gente fala de muitos tipos de guerra, guerra de primeira geração, guerra híbrida, guerra no meio do povo, mas o conflito Rússia e Ucrânia está nos mostrando que a gente chama isso, tudo isso é guerra, continua no conceito de guerra. Eu finalizo aqui minha apresentação, vou voltar para a parte de debates e, no prosseguimento, o professor Sandro vai iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer voltar à tribuna do Observatório Militar da Praia Vermelha para estabelecer algumas reflexões a respeito dos 2 anos e das consequências e impactos dessa fase mais pesada do conflito russo-ucraniano. Estamos falando de 2 anos de conflito envolvendo diretamente Rússia e Ucrânia, mas temos de lembrar que é um conflito que já vem desdobrando para os ucranianos desde 2014, quando ocorre a anexação da Crimeia e o estopim da Guerra Civil no início de 2015, e para os russos desde 2008, com a queda de um governo pró-Rússia. Então, considerando esse plano e considerando o papel que a Ucrânia tem nas visões de uma Europa mais segura para o Ocidente e de uma Rússia mais segura para a própria Rússia, há que se considerar que é um conflito gigantesco e titânico, no sentido de que estamos vendo a possibilidade da criação de uma nova ordem global através desse conflito. Isso não se dá porque estamos tratando desse conflito como tema deste seminário, como tema dessa apresentação, mas sim pelas implicações que existem. Por quê? Em caso de uma vitória russa, ficaria muito claro uma mensagem para diversos países da comunidade internacional de nações de que a guerra é um meio viável para resolver questões de fronteira. E, de fato, pode-se colocar alguns exemplos de como o conflito russo-ucraniano estimulou agressões de outros atores contra vizinhos seus com rivalidades históricas. Um conflito que poderia se colocar nesse exemplo muito facilmente seria o conflito entre Azerbaijão e Armênia, que experimentou uma nova rodada de combate no ano passado, no qual o Azerbaijão conseguiu tomar de vez um enclave que reclamava para si de Nagorno-Karabakh, e a Armênia abandonou o enclave que ela havia conquistado do Azerbaijão na dissolução da União Soviética entre 1991 e 1992. Dessa maneira, e aqui fica apenas um exemplo para reflexão da plateia, temos de considerar que uma vitória russa pode criar essa narrativa. De fato, uma mensagem que ressoa muito fortemente nos Estados Unidos é de que é necessário ajudar a Ucrânia, porque a guerra na Ucrânia não é apenas uma guerra contra a Rússia, mas uma mensagem direta à China, que poderia, vendo um eventual sucesso russo na Ucrânia, aventurar-se a, por meio de uma manu militari, ocupar Taiwan, lançar uma invasão de Taiwan com meios militares de maneira cinética, tirando dos Estados Unidos um importante aliado, não somente militar, mas também econômico e tecnológico na Ásia, que é, essencialmente hoje, na geopolítica global, o grande espaço de confrontação geoeconômica global. É onde temos o coração da economia global, já não é mais a Europa e nem o complexo ocidental, representado pela América do Norte e os países atlânticos europeus, mas sim essa Ásia cada vez mais rica e mais poderosa, mas com grandes e graves rivalidades históricas. Então, percebe-se aí as fichas colocadas neste conflito. Por outro lado, para os russos, é um conflito terminal. Perder na Ucrânia é deixar a Rússia exposta não somente à humilhação global, mas também
a maior aliança militar do globo, muito próxima da sua capital, em caso de que a Ucrânia consiga eventualmente expulsar a Rússia de seu território e vencer esse conflito e adentrar a OTAN e adentrar a União Europeia, você teria uma Rússia ameaçada pela OTAN em seu ventre baixo, na Rússia Europeia, com Moscou a 450 quilômetros de uma fronteira OTAN, sem nenhum acidente geográfico que pudesse permitir uma grande defesa. Isso, para os russos, é simplesmente o território do impensável. Portanto, isto também ajuda a explicar toda a adaptação ao conflito feita em 2023, toda a transformação que passou a ocorrer a partir de 2023 e que está começando a demonstrar seus frutos agora em 2024. Lembro que eu disse em uma outra passagem para o podcast do Observatório Militar da Praia Vermelha, o Panorama, de que os russos trabalham muito numa realidade parecida com a que o Talibã lidou contra a OTAN no Afeganistão. A OTAN pode ter todos os relógios, mas os russos têm o tempo, porque não se pode pedir à Rússia que vá embora. Ela é uma vizinha da Ucrânia, então ela estará ali para sempre, se é que assim pode se dizer. Nesse sentido, face aos fracassos da fase inicial, muito bem demonstrada na fase operacional, na sua faceta operacional pelo Coronel Morgado, os russos passaram a fazer uma grande autópsia do que deu errado e prepararam não só uma nova configuração de suas forças na Ucrânia, como também prepararam todos os instrumentos do Estado russo para uma guerra que, no horizonte russo, vai se arrastar até possivelmente 2026. Preparando o Estado russo, o impacto na sociedade russa, uma série de medidas foi tomada. Uma mobilização de 300 mil homens em setembro de 2022, a estabilização de suas frentes, a criação de uma longa linha defensiva, enquanto a indústria de defesa russa, e aí cabe talvez aqui um parênteses para lembrar como é importante uma base industrial de defesa para uma nação. A indústria de defesa russa pôde, então, iniciar um pacote de medidas apoiadas pelo Estado russo e pela economia russa, num aumento de receitas e despesas também, para um aumento não só da produção de todos os materiais de emprego militar, mas de elementos que apoiam o suporte dessa operação militar especial na Ucrânia. Nesse sentido, alguns números impressionam. Então, para que se tenha uma ideia, estima-se que hoje, por diversos especialistas ocidentais, você tenha uma quantidade de entre 410 a 470 mil russos em operações na Ucrânia, apoiados por mais de 3 mil carros de combate e mais de 7 mil veículos blindados, sejam veículos blindados de combate de infantaria, veículos blindados de transporte de pessoal e por aí vai. Todo este pessoal está apoiado por mais de 4 mil peças de artilharia, das quais quase metade são autopropulsadas. Esses números que eu estou trazendo são todos baseados nas estatísticas de especialistas ocidentais, porque são fontes muito mais fáceis de consultar do que as fontes russas, porque há também aqui um elemento a ser considerado, o elemento da questão informacional ou da questão de propaganda, porque há também uma clara e direcionada campanha de informação e uma campanha de desinformação russa voltada a plateias ocidentais com duas finalidades. No caso da campanha voltada para os países europeus, é no sentido de demonstrar que, apesar das sanções, os russos possuíram uma capacidade econômica de absorver o impacto das sanções e produzir material militar suficiente para reequipar suas forças combalidas na Ucrânia face aos fracassos de março e abril de 2022. No caso, há uma outra campanha direcionada ao público interno americano, no sentido de quebrar a vontade desse público de por que manter a ajuda à Ucrânia.
E essa campanha tem sido razoavelmente bem sucedida, pois ela conseguiu cooptar um dos principais partidos políticos americanos, a saber, o Partido Republicano, que tem se movimentado por bloquear no Congresso quaisquer pacotes de ajuda que sejam direcionados à Ucrânia. Vale lembrar que há, neste momento, em debate na Câmara dos Deputados americana, um pacote que foi aprovado pelo Senado de 95 bilhões de dólares, dos quais 60 bilhões seriam para ajuda direta à Ucrânia. Entretanto, cabe aqui um parênteses, né, ou duas observações. A primeira, a fala do presidente da Câmara, o Speaker of the House, o deputado Mike Johnson, um deputado republicano, que disse que enquanto ele for o Speaker of the House, o presidente da Câmara, esse pacote não vai passar. A segunda é de que o Senado americano, embora tenha aprovado num placar grande, um placar de 62-20, ainda assim ele passou quase 4 meses debatendo esse pacote. Cada dia a mais de debate, cada dia a mais em que esse pacote não chega à Ucrânia, é um dia a mais no qual a Ucrânia colhe um eventual fracasso face ao desbalanço por causa do poderio industrial de defesa russo. Para que se tenha uma ideia, em alguns setores da frente, a superioridade em matéria de bocas de fogo, ou seja, em matéria de canhões, em matéria de obuseiros, em matéria de artilharia, entre russos e ucranianos é de 10-1. Em alguns setores, esse número já chega, segundo relatos desesperados de ucranianos, de 20-1. São números impressionantes e que nos levam a ver que a guerra não é só uma coisa que a gente pode pensar apenas no campo da operacionalidade. A gente também tem que pensar no plano político, no plano estratégico e obviamente, no plano econômico. Para que se tenha uma ideia, no ano de 2023, a Rússia produziu 1,3 milhão de granadas de artilharia somente no calibre de 152. Ao mesmo tempo, foi entregue à Ucrânia por parte da coalizão de países ocidentais liderada pelos Estados Unidos neste mesmo ano 250 mil granadas de artilharia. A Ucrânia, na sua chamada contraofensiva no verão de 2023, conseguia disparar até 8 mil granadas por dia contra as posições russas. Hoje, a Ucrânia dispara uma média de 2 mil granadas por semana. Enquanto isso, os russos continuam disparando uma média de 10 a 12 mil granadas por dia contra as posições ucranianas. O total da produção da artilharia russa em 2023 é de 3 milhões de granadas de artilharia, mísseis e foguetes. Enquanto isso, a gente olha para o outro lado e tem um número de 200 mil. A gente acabou de observar agora, entre 16 e 18 de fevereiro, o maior evento de segurança global, que é a Conferência de Segurança de Munique, onde os países europeus discutiram a possibilidade, e eu quero que a plateia atente nessa palavra, a possibilidade da criação de novas plantas para a produção de artilharia para a Ucrânia. Isso leva, inclusive, a medidas radicais e até desesperadas. Nesta mesma conferência, nós vimos um anúncio feito pela primeiro-ministro da Dinamarca, da entrega de todo o material de artilharia que a Dinamarca possui para a Ucrânia. Não só de granadas, mas também de obuseiros. Isso já dá uma demonstração de quão dramático isso é percebido. Some-se a isso a possibilidade de que você tenha, no Partido Republicano, a escolha em suas primárias da figura de Donald J. Trump como eventual candidato à presidência dos Estados Unidos, um candidato que tem dito marcadamente em seus comícios de que não irá ajudar a Ucrânia nem a segurança da Europa, e que inclusive já disse que se um país europeu que é membro da OTAN e não contribui com a meta de 2% do PIB, que é uma meta dita, porém informal,
ele disse que ficaria muito à vontade de dizer para a Rússia que atacasse esse país, porque os Estados Unidos não garantiriam a segurança desse país. Então, há uma grande nuvem cinzenta no horizonte da segurança europeia, de um lado do Atlântico, que é a possibilidade da volta do Trump à presidência americana, e do outro lado, por causa da capacidade da recuperação da capacidade russa, não só em termos operacionais, porque ela foi capaz de deter a ofensiva ucraniana e está sendo capaz de moer as linhas ucranianas, utilizando todo o poderio de fogo e despejando milhares de granadas de artilharia por dia, mas também porque os russos têm jogado com o tempo. E, além disso, percebe-se o pequeno, mas eventual crescimento de uma direita e de uma extrema-direita na Europa que não vê uma Rússia como uma adversária, mas como um parceiro de convívio. E isso traz, nesse sentido, um horizonte muito negativo para a Ucrânia, porque face a dificuldades de produção, face a dificuldades de obtenção de material. E quando eu falo, para que se compare, para a ofensiva de verão que os ucranianos fizeram ano passado, as potências ocidentais entregaram um total de 220 carros de combate, ou como se chama o popular tanque, 220 carros de combate. A produção russa estimada em 2023 de carros de combate oscilou entre, a depender do instituto que se utiliza, 1.500 a 2.000 carros de combate por ano. Então, isso já dá uma demonstração de que, apesar dos russos terem perdido uma grande quantidade de carros de combate na Ucrânia, especialmente na fase inicial da invasão, eles têm um complexo industrial que pode ser capaz de repor essas perdas. Se formos colocar em matéria da recuperação, produção de veículos blindados, sejam de combate de infantaria, apoio e transporte de tropas, esse número chega a 3.000, enquanto que, somando, foram 1.200 os veículos entregues pela coalizão ocidental que apoia a Ucrânia. Parte desses veículos foi perdida na ofensiva em 2023. Então, neste momento, os russos têm jogado com o tempo e têm considerado que as elites europeias, em algum momento, vão considerar a Ucrânia um caso perdido e um caso no qual ela vai acabar caindo sob novamente um jugo russo, como foi em outros momentos de sua história. Entretanto, por outro lado, há que se considerar que, a despeito de toda a imagem de força que temos projetada pela Rússia nos últimos momentos, a captura da cidade de Avdiivka, que abre caminho não só no terreno para a conquista da central administrativa ucraniana de Donetsk, que é Kupiansk, mas também outros eventos como o assassinato, a morte, o assassinato de um piloto russo desertor na Espanha, que mostra uma capacidade de operação russa fora de seu território para eliminar um desertor, e isso fica demonstrado uma grande capacidade e um recado interno para eventuais desertores de que se forem desertar, provavelmente encontrarão o mesmo destino, a morte. Apesar de todas essas notícias, a previsão do FMI de que a Rússia pode crescer até 2,8% esse ano, a previsão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, de que a Rússia pode crescer 1,7% esse ano em face de todos os pacotes de sanções que já foram atirados contra ela, e temos que lembrar que é o país mais sancionado do mundo. Esta guerra ainda é uma guerra na qual o Ocidente possui capacidade de decisão. Então, se o Ocidente decidir mudar a sua vontade e apoiar mais entusiasticamente a Ucrânia, apoiar com mais equipamento, mais materiais, talvez haja a possibilidade de uma virada ucraniana nesse conflito. Se não, o que há nesse momento é uma estabilização com uma leve vantagem para os russos, que pode se tornar uma grande vantagem no cenário futuro. Dada a capacidade de aquisição de experiência pelas tropas russas em operações,
a chegada de mais e mais equipamento, fora o fato de que a Rússia tem feito compras com países que, embora sancionados, são países que produzem material militar inspirados no antigo parque militar soviético, como, por exemplo, Coreia do Norte, como, por exemplo, o Irã. Esta semana mesmo temos a notícia de que o Irã fez o repasse de 400 mísseis balísticos de produção autóctone, o Fars 11, para a, para a Rússia. E, além disso, há que se considerar também a adaptação de novas tecnologias. E a adaptação é uma palavra que eu deixo para que as pessoas considerem isso. É adaptação em dois sentidos. Os russos foram, depois da entrega de materiais, como, por exemplo, o HIMARS americano, um sistema de artilharia de foguetes capaz de atingir com alta precisão seus alvos, os russos foram capazes de colocar suítes de guerra eletrônica que interferem na cobertura GPS do território ucraniano e, com isso, afetaram a precisão do sistema HIMARS, desse sistema HIMARS. Também um outro fator que é a produção de drones de vários sentidos. A produção ou adaptação, é muito importante colocar isso também. Drones comerciais, como o DJI Mavic, por exemplo, estão sendo adaptados e colocados em natureza, inclusive, suicidas. Amarra-se com uma fita adesiva, até mesmo a popular silver tape, uma granada de artilharia. Esse drone voa até uma posição que tem soldados ucranianos ou blindados ou equipamentos ucranianos e faz um ataque suicida, e isso tem sido um fator impressionante. Há um estudo muito interessante do Royal United Services Institute que lembra que a cada mês a Ucrânia perde uma taxa de 10 mil drones, sejam por abatimentos russos, seja por interferência e guerra eletrônica russa. Então, este é um conflito no qual você tem uma série de suítes e sistemas integrados, há uma série de lições a serem aprendidas, mas essas lições não podem ser tomadas apenas pela visão tática operacional, elas também têm de ser consideradas no campo de batalha. Mecanismos, por exemplo, como driblar, como ser capaz de se esquivar das sanções econômicas. Deixo aqui um exemplo que é o da indústria de petróleo russa, que tem conseguido produzir milagres da geopolítica global, como o de transformar a Índia em um exportador de petróleo, ou potências centro-asiáticas, como o Quirguistão, se tornou o quarto maior comprador global de chips. Eu convido a plateia a procurar no Quirguistão um novo Vale do Silício, ou talvez esses chips não estejam parando no Quirguistão, essa grande potência da tecnologia global. Deixo aqui, então, essas reflexões e fico ansioso pelas perguntas da plateia, com um conflito que talvez nos legue ainda mais perguntas do que respostas, em face a um cenário de transição global em uma era de grande competição de potências. Então, agradeço muito a atenção de todos e agora vamos para o intervalo de 10 minutos. Muito obrigado. Pessoal, retornando aqui a nossa fase de debate, tá ok? Estão presentes aqui o Coronel Morgado, o professor Sandro, eu estou presente aqui na sala, eu vou ler de ordem na forma cronológica para que a gente possa privilegiar quem se antecipou e realizou as perguntas, tá? Sem mais delongas, vamos iniciar nossa fase de debates com Guilherme Marques Ferri. Prezados senhores oficiais e colegas de academia, tenho uma indagação. Que a inteligência artificial tem avançado e tudo tem ficado mais acessível para uso dual é fato. Digo, os meios técnicos informacionais. Há relatos sobre o uso de IA generativa. Por exemplo, há relatos sobre o uso de IA generativa, por exemplo, que há Deep Vídeos, Deep Mail oficial e etc., na atual fase do conflito? Essa é uma pergunta. E aí, elenco a pergunta aí para o nosso professor Sandro. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado pela sua pergunta. Há o uso de inteligência artificial pelos dois lados, sim. Ele tem sido utilizado
com apoio à produção de material informacional, material desinformacional, material de propaganda, tanto por parte de russos quanto ucranianos. Tem sido feito deepfakes, tem sido feito. Mas eu atento também para você o seguinte: os russos estão colocando algumas plataformas, especialmente nas plataformas de escolha, busca e aquisição de alvos, com a inteligência artificial. Eles têm colocado alguns drones que operariam numa lógica de enxame, e isso tem sido relatado por soldados ucranianos na frente, que um drone russo nunca voa sozinho. Ele voa, aparece, muitas vezes um drone de observação russo faz a aparição, detecta ali um contingente ucraniano e rapidamente vem uma grande onda de pequenos drones russos para atacar aquela posição, seja de maneira suicida ou não. Considera-se que estes drones estejam sendo apoiados por algum tipo de IA, ainda que primitiva, ainda que necessitando de algum apoio humano. Quanto à utilização disso que você tem falado, há um extenso uso de IA por parte dos russos, especialmente para deepfakes, mas isso não é voltada para o Ocidente, nem para a Europa. Isso está sendo voltada para os próprios soldados ucranianos, para a própria sociedade ucraniana. Vídeos com Zelensky fazendo afirmações, ou agora o novo comandante em chefe das forças ucranianas, o Alexander Syrskyi. Então, pequenos vídeos deepfakes têm sido feitos com isso, com o intuito de abalar a moral da tropa e da população ucraniana. Coronel Morgado, o senhor quer tecer algumas questões? Só complementando o que o Sandro está falando, isso aí corrobora aquilo que eu apresentei. Tudo isso faz parte da manobra informacional. A guerra informacional que está sendo travada, ela é tão importante quanto a manobra física. E ela visa exatamente apoiar essa manobra física. Então, o uso da inteligência artificial, aí, como o Sandro bem demonstrou, mostra exatamente essa guerra informacional e a manobra informacional que está sendo utilizada no conflito. Vamos para a próxima pergunta. Muito obrigado, Coronel Morgado. Muito obrigado, professor Sandro. Essa pergunta é do Capitão Paiva. Bom dia. Eu sou o Capitão Paiva do 6º CTA. Gostaria de saber qual foi a efetividade da guerra cibernética durante esses 2 anos de conflito. O Sandro, ele já deu um exemplo bem clássico aqui da efetividade da guerra cibernética, quando ele falou dos SWIFT que foram instalados para intervir na utilização de drones. E a gente tem visto outros e tantos outros exemplos. A guerra cibernética, o ataque cibernético, tanto gerando ações cinéticas ou não cinéticas, ele é algo que entrou no combate e vai ficar aí para o resto da vida. Ele vai apoiar as manobras físicas e cada vez mais com maior efetividade, Nós temos aí o exemplo que, logo no início do combate, não sei se a gente vai se lembrar da questão do soldado ucraniano que estava tirando a foto, aquela foto foi resgatada, foi identificada a posição e logo em seguida caíram mísseis na posição. Então, a gente tem vários exemplos aí dessa efetividade. Sandro, não sei se quer complementar alguma coisa, por favor. Paiva, obrigado pela sua pergunta. Vou colocar aqui alguns exemplos. No início do conflito, na noite do dia 23 para o 24, como ação preparatória, os 4 satélites que a Ucrânia operava e que tinham todo o seu sistema de comunicação militar seguro foram capturados por meio de cibernética, por meio de ação cibernética dos russos. Então, quando o conflito estoura com a sua invasão convencional, a invasão do escalão convencional clássica, na manhã do dia 24, o comando ucraniano não tinha comunicação com suas tropas e dependeu de mensageiro até a chegada das redes Starlink do Elon Musk. Hoje, para que se tenha uma ideia, a integração por parte de cibernética e IGE, guerra eletrônica russa, é tão forte na frente que um tenente ucraniano que esteja fazendo um pedido de missão de fogos, um pedido de apoio de artilharia, ele tem de pegar o seu celular,
fazer uma conexão rápida à antena da Starlink disponível, fazer o pedido de missão de fogos em menos de 1 minuto. Por quê? Os ucranianos descobriram que quando esse tempo passa de 1 minuto, o fogo russo vem entre 90 segundos a 3 minutos. Os russos começam a bater a posição com precisão. Então, isso já demonstra a efetividade da cibernética nesse sentido. Fora o fato de que toda a operação de drones ucraniana, muitas vezes os drones ucranianos são capturados por meios cibernéticos russos, não é por meio de guerra eletrônica, nem por meio. Eles são capturados por uma simples invasão da conexão entre o operador e a máquina operada, não pelo sinal ou pela frequência rádio que está sendo operada. Então, isso já mostra o apoio que a cibernética dá, como já o Coronel Morgado falou muito bem, aí nesse conflito. Obrigado. Vamos partir para a próxima pergunta do Arnaldi. Bom dia. Gostaria de saber mais sobre o emprego da artilharia no campo de batalha. E se há o emprego de novos tipos de munição por parte de ambos os lados, assim como o uso da guerra eletrônica por ambas as partes. Obrigado. Eu acho que esse é foi um daqueles conceitos, a gente andou conversando bastante isso aqui durante o conflito, que eu citei de conceitos que estavam sendo delegados, tendo em vista aí os combates de baixa intensidade que nós tivemos aí nos últimos anos, e a artilharia, ela nunca perdeu a sua importância no campo de batalha. O conflito de baixa intensidade talvez tenha dado essa impressão errada. Então, a artilharia ela continua tendo a sua importância no campo. O apoio de fogo, não vamos falar nem só da questão da artilharia, mas o apoio de fogo tem uma importância muito grande na manobra física. E o conflito aí da Rússia e Ucrânia mostrou mais uma vez, da mesma maneira que eu falei que conceitos que tinham sido achados que não se utilizavam mais, o Sandro citou mais um aqui que eu tinha esquecido, o uso de mensageiros, né? No combate. A questão do lançamento de fio duplo telefônico, né, nas trincheiras para se estabelecer as comunicações, tendo em vista aí o uso de guerra eletrônica, de cibernética no espectro eletromagnético, na dimensão eletromagnética, no domínio eletromagnético, né? Assim como a artilharia. Então, ela não perdeu, ela estava lá, digamos, descansando, e ela mostrou novamente que ela tem a primazia no campo de batalha, assim como outras funções. E a utilização da guerra eletrônica está sendo muito utilizada por ambos os lados, da mesma forma que a cibernética. É algo também que é constante, tem que ser pensado. Foi o que eu falei lá, nós temos hoje as dimensões no ambiente operacional, mas temos os domínios. O domínio eletromagnético hoje, ele é um espaço de batalha, ele é um local de batalha utilizado pelos dois contendores. E vão complementando. A guerra eletrônica complementa o apoio de fogo, impede, avisa onde é que está o alvo, e assim vai. Sandro, falei demais, ele está contigo agora. Eu acho que o Morgado já falou bem nisso. Quero lembrar aqui a plateia que, para os russos, a artilharia não é uma arma de apoio, ela é uma arma de manobra. Para os russos, eles possuem o conceito de manobrar pelo fogo. Então, isso também explica, ajuda que vocês entendam as abissais quantidades de munição que os russos gastam para uma operação. Não é somente para amaciar um alvo, não é somente para enfraquecer um oponente. Eles também acreditam na manobrabilidade feita pelo fogo. Há que se considerar isso. Tanto que, no verão de 22, os russos fizeram ofensiva para conquistar boa parte do Donbás. E essa ofensiva foi muito movida a taxas de disparo, e aí, a depender da fonte, se vocês pegarem especialistas ocidentais, vocês vão ver os números de 30 a 40 mil disparos dia. Se vocês pegarem os ucranianos, há ucraniano dizendo que foram mais de 50 mil disparos de artilharia por dia. Por dia, pessoal. Então, isso é uma quantidade enorme e impressionante. Quanto à guerra eletrônica, o que se pode dizer é que hoje há uma instrução muito clara de que se deve evitar levar um smartphone para a zona de conflito, porque ele pode ser geolocalizado e sua posição bombardeada. Então, existem regras muito duras, inclusive com punições muito severas, quanto à utilização desses equipamentos
nas linhas de frente na Ucrânia hoje, tanto por russos quanto por ucranianos. Há que se lembrar disso. Vamos para a próxima pergunta do Rafael Esteves. Bom dia, eu tenho uma questão. Na opinião dos palestrantes, por que as análises ocidentais falharam em prever o início das hostilidades na Ucrânia? Aqui só queria considerar que o atual governo, acredito que seja o governo russo, já empregava a lógica de intervenção militar direta desde 2008. Eu vou fazer uma consideração após as considerações aí dos nossos convidados aí, tá? Eu confesso que eu estou tentando entender um pouco a pergunta do Rafael, mas eu vou responder a partir do que eu entendi. Então, se eu não responder, eu vou pedir, já deixo minhas desculpas aqui desde já para o Rafael. Eu acredito que para os russos não existe a ação militar. Isso pode estar parecendo paradoxal que eu diga, mas não é. Os russos enxergam que qualquer ação militar envolve uma correlação de ações não militares. Então, isso está na doutrina deles, isso está na estratégia deles. E, inclusive, eles elencam que para cada ação militar devem ser empreendidas 4 ações não militares. Então, para os russos, a intervenção na Ucrânia não é uma intervenção somente militar. Basta ver as medidas de informação e desinformação que estão sendo feitas. A filmagem nas áreas ocupadas, movimentação de população, estabelecimento de rodovias, reconstrução de cidades. Mesmo que isso estejam sendo chamadas de, como se diz o famoso ditado russo, vilas de Potemkin, ou seja, apenas para exibição, apenas para uma forma física de propaganda, talvez o que a análise ocidental não tenha levado em conta o peso que a Ucrânia tem para a identidade russa. Talvez isso não tenha sido percebido ou levado em conta. E aí entrou-se muito no espírito, e isso o Coronel Morgado, a gente que acompanha o conflito, falava muito bem, de como entrou-se para traduzir popularmente o famoso oba-oba, especialmente quando da ofensiva ucraniana do ano passado, né? Não, agora os ucranianos vão romper todas as linhas russas e vão ganhar. E a gente olhava e falava, não é bem assim. Não é bem assim. Assim como também não é bem assim que os russos vão chegar lá e vão destroçar todas as linhas ucranianas nesse momento. O que eles podem fazer é um longo atrito que vai desgastar essas linhas. Eu também procurando entender aqui a tua pergunta, eu estava conversando com o Sandro, né? Eu vejo isso da seguinte forma: a gente, quando planeja uma operação militar, a gente levanta várias linhas de ação do oponente, né? E aí você chega a conclusões. Eu tenho a linha de ação mais provável, a linha de ação mais perigosa, digamos assim, que são as duas principais que a gente procura levantar. O que eu acredito, talvez, é que essas análises a qual você está citando, né, eles fizeram uma aposta, né, na questão da inclusão da Ucrânia na OTAN. E eles acreditam que eles podem ter analisado, não, a linha de ação mais perigosa é a intervenção militar russa, ou como o russo gosta de falar, da operação especial. E a linha de ação mais provável, na análise deles, tenha sido talvez somente uma discussão no campo político. Eles apostaram, e aí talvez pode ter sido essa falha tal que você se refere. Mas lembrando que a anexação da Crimeia já foi um aviso, isso aqui para mim é importante. Então a Rússia já deu um aviso muito, muito importante nesse aspecto. Talvez eu acho que tenha sido isso que você está falando. Então, acredito que essas análises ocidentais fizeram uma aposta, deram o truco, né? A gente que gosta de jogar o truco, né? Deu o truco e tomou um retruco que talvez ele não espere. Não, mas no meu caso, que é truco argentino, veio o espadão lá, o ar de espada. Tá bom? Acredito que seja isso. Rafael Esteves, eu vou fazer uma consideração aqui, porque você deve ter visto a apresentação do Coronel Morgado, e ele falou da fase de concentração estratégica.
e que iniciou em 21 e terminou em 22. Eu me lembro que eu estava acompanhando muito o site do QSIS, que é um dos principais thinks de segurança e defesa do mundo, porque eu estava acompanhando muito a questão da saída dos Estados Unidos do Afeganistão, que aconteceu em setembro de 2021. Em 2022, em novembro daquele ano, os analistas do QSIS, já com fotos de satélite, já apontavam um deslocamento e a concentração estratégica russa nas bordas, nas proximidades da fronteira com a Ucrânia. Você pode ver no site aí que tem essas análises lá de novembro de 21. Então, no meu entendimento, quando você chama as análises ocidentais, a gente tem que ponderar isso, porque tiveram, sim, analistas ocidentais com fotos satelitais que já estavam apontando essa concentração estratégica, e isso resultou numa pergunta formal dos Estados Unidos junto ao governo russo, o porquê dele estar realizando essa concentração estratégica, o deslocamento de tropas tão elevado, e a Rússia falou que era um exercício, uma operação combinada junto com a Bielorrússia. E os analistas do QSIS já apontavam a iminência da invasão na Ucrânia em janeiro de 22. Então, assim, eu só discordo um pouquinho dessas análises ocidentais, porque tiveram, sim, analistas ocidentais que já estavam apontando essa iminente invasão russa, tá ok? Mas vamos para a próxima pergunta aí. É do Walter da Costa Ferreira. Em face da possibilidade de colapso da resistência ucraniana, decorrente da crescente hesitação do apoio ocidental, o Kremlin poderia maximizar seus objetivos políticos, tal qual durante a invasão inicial em fevereiro de 22? Primeiro, dar um bom dia ao Coronel Walter. Prazer, Coronel. O senhor está aqui com a gente. O senhor sabe disso. Coronel, eu acho que é possível, sim, né? Se o senhor, a gente aprende, né? Principalmente aí eu falei naquela questão dos princípios de guerra, né? E aí uma das coisas que a gente faz é aproveitamento do êxito. Então ele pode? Pode. Eu acredito que sim, Coronel. Vai depender muito dessa degradação do que eu falei do centro de gravidade ucraniano, né? Eu acho que é possível, sim, essa maximalização dos objetivos políticos. Por enquanto, ainda não temos nenhum indício que isso possa acontecer, mas eu acho que é possível, sim. Bom, Coronel Walter, é um prazer, um prazer estar aqui interagindo com você, mesmo que de maneira virtual. Muito obrigado pela pergunta. É uma possibilidade, sim, e inclusive talvez esse prospecto de que eu posso retornar a um objetivo maximalista pode ser inclusive um chamariz para negociações. Pode ser um chamariz para negociações e a gente pode estar vendo aí uma ameaça. Olha, eu tenho capacidade, eu posso moer a Ucrânia, inclusive a pó, mas eu não quero fazer isso. E aí a gente pode ver um resultado, e eu já vi alguns europeus falando isso em Munique, agora nessa conferência que eu citei em minha fala, já falando de que talvez o caso da Ucrânia siga o exemplo da Coreia. Então pode ser que a gente veja isso aí. Muito obrigado. Coronel Walter, sou sempre bem-vindo aqui. Desculpe eu não reconhecer aí o senhor, mas é um prazer ter aqui com a gente. Próxima pergunta, Matheus Pacheco. Gostaria de ouvir sobre o impacto deste conflito nas relações exteriores brasileiras, visto que temos cada vez mais afinado a relação com os países dos BRICS. Bom, obrigado, Matheus, pela pergunta. Sem dúvida, navegar em uma realidade internacional, no qual se caracteriza por conflitos como esse, você tem um grande problema para lidar. A Rússia é uma parceira comercial forte do Brasil, é um país com o qual a gente tem uma balança comercial favorável, mas eles têm um item que é estratégico para a economia brasileira. São grandes exportadores para o Brasil de diesel e fertilizantes. Então, o Brasil hoje é o maior comprador de diesel da, da Rússia, o maior comprador global de diesel da Rússia hoje. E muitos dos fertilizantes russos são grandes produtos necessários para o agro nacional. Então, por uma realidade econômica,
não nos convém colocar a Rússia em uma situação vexatória. Entretanto, a gente também não pode deixar que temos que considerar que a ação russa contra a Ucrânia, embora existam laços históricos e por aí vai, é uma agressão à soberania de um outro país. É uma agressão de um país a outro e um ataque direto à soberania, que é um princípio que o Brasil sempre defendeu nas relações internacionais. Então, é uma situação complexa que cabe ao Brasil tentar navegar com equilíbrio nisso. Talvez até se colocando como um mediador interessado, porque, afinal, o Brasil tentou desenvolver algumas iniciativas com a Ucrânia, inclusive no programa espacial brasileiro. A gente teve um acordo com a Ucrânia, não foi muito para frente, até um pouco em face desse conflito geopolítico que a Ucrânia já estava começando a sofrer lá em anos atrás. Não tanto da invasão, porque quando a invasão ocorreu, o nosso acordo já estava na água com a Ucrânia, mas é um desafio para o Brasil como lidar com essa questão. Talvez o desafio exija de nós a vontade de se mostrar como mediador, mas o mediador que se mostre de maneira imparcial. A gente não pode se mostrar tanto de maneira a gente no Brasil que quer que a gente se coloque do lado da Ucrânia. A gente no Brasil quer que a gente se coloque do lado da Rússia. Se a gente quer ser mediador, a gente não pode ser apaixonado nem por um nem por outro. A gente tem que colocar um papel de mediação e aí talvez encerrar esse conflito. Mas para isso a gente tem que também demonstrar que a gente pode arbitrar essa questão. E aí isso vai ter que exigir uma movimentação da nossa política externa que talvez seja um retorno a princípios dela. Muito obrigado. Vamos à próxima pergunta de Janilson Pessoa Cabral. Considerando que o Brasil implantou no Sul a fabricação de drones, há possibilidade de fornecimento desse equipamento pelo Estado brasileiro aos países em conflito? Vamos lá, Janilson. A gente costuma falar aqui novamente aquela questão do possível e provável. Possível provável não. E nós já temos o exemplo aí que do ano passado, onde foi vetado o fornecimento de material de emprego militar, né? O Congresso Nacional vetou. Então, qualquer exportação de material de emprego militar tem que passar pelo Congresso. É possível? Sim. Hoje, provável, eu acho que não. Isso, inclusive, complementando a resposta do Coronel Morgado, eu, inclusive, aqui lembro a vocês que os ucranianos pediram os Guarani, primeiro eles pediram como doação, nós falamos que não, eles falaram, a gente vai comprar, apareceu o interesse, eles diziam ter o dinheiro para comprar 450 Guaranis, inclusive em versão ambulância, e isso foi deliberado, e aí chegou ao resultado que o Coronel Morgado falou. Além disso, eu também lembro que, por item constitucional, a gente não manda material para zonas de conflito, por uma vedação constitucional. Então, não acredito que você vá ver material brasileiro, não comprado do Brasil diretamente, nesse conflito. Você pode ter por meio de terceiro, por meio de traficante de armas, aí sim. Aí você vai ver, como você já viu em vários conflitos no Oriente Médio, mas não comprado diretamente do Brasil por causa dessa vedação constitucional e dessa vedação legal que todo material tem de passar pelo Congresso. O Congresso nosso tem que aprovar a venda do material, mesmo sendo feito por uma empresa privada. Isso é importante salientar. Obrigado. Vamos à próxima pergunta. Gilian Helvas. Gilian Helvas. Qual foi o impacto do conflito da Ucrânia para a economia da guerra na Europa/Rússia? A iniciativa privada teve mais lucro em relação ao investimento estatal das forças do campo? São duas perguntas, né? Vou repetir aqui. Qual foi o impacto do conflito da Ucrânia para a economia da guerra na Europa/Rússia? Segunda pergunta. A iniciativa privada teve mais lucro em relação ao investimento estatal das forças no campo? No caso da economia europeia, foi um grande baque. A guerra na Ucrânia não é só um baque por causa da volta de uma Rússia que tem capacidade de abalar a arquitetura de segurança europeia. Não é só por causa disso. É um grande baque porque tirou dos europeus uma fonte de energia barata
que abastecia suas economias, que era o gás russo, inclusive negociado em contratos de longuíssima duração, o que fazia com que a Europa pudesse manter ritmos de crescimento movida a gás russo com um preço muito baixo para os europeus. Isso acabou. E agora os europeus têm que comprar seu gás de outras áreas, têm que comprar seu gás de países do Oriente Médio, como por exemplo Catar, tem que comprar seu gás dos Estados Unidos, que se tornaram o maior exportador de gás global graças ao regime de sanções contra a Rússia. Entretanto, o gás de liquefeito americano que chega não é de tão boa qualidade quanto o russo e demora a chegar porque ele tem que ser envasado nos Estados Unidos, transportado até a Europa e colocado, trabalhado em infraestrutura que ainda está sendo construída na zona portuária, nas zonas portuárias europeias. Então, os europeus tomaram uma forte pancada nisso. Por outro lado, no caso russo, você teve uma economia que tomou uma primeira pancada de sanções, mas como eu já havia falado em uma outra resposta, medidas militares russas sempre são acompanhadas de medidas não militares. Houve uma preparação do Estado russo para a guerra. E por haver essa preparação do Estado russo, você teve toda uma construção de uma colcha, de um colchão de ar do Estado russo para lidar com o impacto das sanções. Então, você teve uma mudança no regime dos aluguéis na Rússia, incentivos a que empresários russos adquirissem a infraestrutura deixada pelas empresas ocidentais que saíram da Rússia, McDonald's, Starbucks, por aí vai. E aí empresários russos adquiriram essas cadeias e mantiveram essas cadeias funcionando, e uma série de incentivos e renegociações. Então, agora você tem, por exemplo, no jogo do poder das empresas de gás e petróleo russas, as empresas que exportam gás e petróleo para o Oriente estão subindo. E a principal empresa russa, que era a Gazprom, que vivia de vender o gás russo para a Europa, está decrescendo. Por quê? Porque a infraestrutura dela está toda voltada para a Europa. Como está sancionada, então ela está tendo uma perda de receitas relativa. No caso europeu, a gente está vendo aí, a França conseguiu, agora a França está se tornando das principais economias da zona do euro, a economia que mais cresceu, enquanto que a Alemanha teve uma queda negativa de 0,3, enquanto que a França cresceu 0,9. Só isso já nos mostra quais foram os impactos dessa guerra para a Europa. E o fato de que você está tendo países que antes tinham uma questão energética mais delicada, como a Espanha, que estava começando a pensar em comprar gás russo, agora ela investiu em projetos de aquisição de gás do norte da África e está tentando se colocar como exportadora de gás, que é uma coisa bastante curiosa nesse momento. Muito obrigado. Vamos para a última pergunta feita pelo Janilson Pessoa Cabral. A última pergunta, tá? Considerando a necessidade de desenvolvimento de uma indústria de defesa, qual a saída para exportação, visto a autorização a ser ofertada pelo Congresso Nacional? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. O que eu acho que a gente tem que considerar a nossa indústria de defesa exporta. O Congresso autoriza? Autoriza, só que ele não vai autorizar para países em conflito. Embora você tenha ali um chamariz claro, né, o país está em conflito, é óbvio que ele vai pagar, e ele vai pagar o preço que você botar, né, então você pode colocar até um sobrepreço. Há que se considerar que países em conflito a gente não vai vender, a gente tem uma lei. Se quiser vender para países em conflito, como várias potências ocidentais fazem, a própria Rússia faz, vai ter que mudar a lei. Agora, eu não sei se há consciência no Congresso ou na sociedade brasileira que permitiria a alteração da lei nesse sentido. Agora, para outros países, o Brasil exporta, como já exportou o próprio Guarani. O Guarani foi vendido para o Líbano e a outros países interessados. Filipinas, por exemplo, a gente conseguiu levantar o veto alemão e agora a gente está exportando o Guarani para as Filipinas. Então, o próprio KC-390 está sendo vendido para uma série de países, inclusive países OTAN. Então, aí há que se considerar isso. Eu acho só que, se a gente quer vender para alguém que está guerreando, a gente vai ter que mudar a lei para isso. Eu acho que o que o Sandro abordou é o principal fato. Isso tem muito a ver com a nossa cultura, a cultura da nossa sociedade.
A lei, só exprime um desejo da sociedade. Então, a nossa sociedade será que ela aceitaria isso? Então, eu acho que isso é muito complexo aí a ser efetivado. Olha, estamos caminhando aí para a fase final do nosso seminário. Queria agradecer muito a colaboração tanto do Coronel Morgado como do nosso professor Sandro, que destinaram parte de seus tempos aí valiosos, um vocacionado aí para o estudo e evolução da doutrina, que é o Coronel Morgado, e o outro aí com os estudos de defesa, programa de mestrado, doutorado, que é aí o professor Sandro. E para estar aqui com a gente aqui, para poder falar um pouco sobre a guerra Rússia-Ucrânia, falar um pouco daquilo que os dois presenciaram e estão presenciando da evolução do conflito, compartilhar esse conhecimento valiosíssimo com a sociedade, uma vez que esse vídeo, esse seminário, ficará gravado tanto na página do MPV quanto na página do YouTube, no DSEX, tá ok? E agradecer também as perguntas aí, a participação dos senhores, fizeram perguntas muito bacanas, que puderam interagir de forma bastante qualificada nesse seminário, tá ok? Encerrando aqui, a gente vai colocar no chat, já está no site agora, um relatório, um panorama das lições aprendidas do conflito Rússia-Ucrânia, com a colaboração de diversos instrutores e professores aqui da escola, inclusive dos dois palestrantes que estão aqui presentes. Esse relatório ele foi desenvolvido ao longo do ano de 2023, com vários seminários internos, ficou pronto no final de janeiro e decidimos publicar hoje em referência ao seminário que está acontecendo, a proximidade dos 2 anos da Rússia e Ucrânia, do conflito da Rússia e Ucrânia, e para poder complementar também esse seminário no dia de hoje, ok? Dessa forma, eu agradeço mais uma vez a todos os presentes, em especial os palestrantes, e encerro aqui o nosso seminário. Muito obrigado a todos e que os senhores e senhoras tenham um bom dia.